Hospital e Botica de Santa Cruz no tempo dos jesuítas. Assistência aos enfermos, a arte de curar na vanguarda do saber, medicina mágico-religiosa dos indígenas. Aqui é o canal do YouTube de História de Santa Cruz do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Hoje, neste domingo, dia 23 de março de 2023, então estarei falando sobre o Hospital e Botica de Santa Cruz no tempo dos jesuítas. Localização e características do Hospital de Santa Cruz no tempo dos jesuítas. Ficava ao lado do convento, conforme aparece no desenho, que encontra-se anexo ao manuscrito da Notícia Curiosa, de autoria do escrivão Pedro Henrique da Cunha. A construção era ampla, separada por um muro de alguns metros, conforme anotou o historiador, jornalista e memorialista Benedito Freitas, no seu texto sobre o Hospital e Botica, constante do primeiro volume da História de Santa Cruz, fase jesuítica, página 153. De construção bastante espaçosa, com tijolos cobertos de telhas, todos caiados de branco, o hospital, com o salão, encontrava-se dividido ao meio por um tapume de madeira, limitando de um lado a enfermaria dos homens e de outro das mulheres, com muitas camas de madeira e fundo de couro cru, ali recebendo completa assistência médica e material. De acordo com o texto do professor historiador Júlio César Medeiros da Silva, no livro Trabalho, Folga e Cuidados Terapêuticos, a sociabilidade escrava na Imperial Fazenda Santa Cruz na segunda metade do século XIX, foi publicado pela editora Prisma, Curitiba, 2016, página 76. Os jesuítas construíram o Hospital de Santa Cruz em 1760. Júlio cita como fonte a História da Companhia de Jesus do padre historiador Serafim Leite. Convido lembrar que a igreja e convento tem a data de construção de 1751. Pergunto, teria o hospital sido construído meio século antes? Não creio. Então, aqui você observa o seguinte, tem um anexo, um desenho que vem anexo àquele texto manuscrito que eu já tenho me referido bastante, do Pedro Henrique da Cunha. E vocês observem, lá em cima, hospedaria, hospital e botica, embaixo, ficava bem ao lado da capela e do convento, casa do capitão, aqui no caso, como ele fez em 1791, era a casa do capitão. Na época dos jesuítas, era a residência do padre responsável, né? Tem a ferraria, casa da farinha, e do lado de cá são as senzalas, o bairro chamado de Pacotiba. E do lado esquerdo, as senzalas do bairro chamado Limoeiro. Nas moléstias, eram tratados com todo o desvelo e cuidado do hospital, em que havia separação dos sexos. Pedro Henrique da Cunha, notícia curiosa e proveitosa em benefício da Real Fazenda, de 1791. Observe que aqui na parte inferior tem uma legenda escrita com a numeração e a localização para facilitar. Então, os demais historiadores citam exatamente esse texto aqui. Situado à relativa distância do convento, mais tarde, na administração do Visconde do Rio Seco, foi desativado por ocasião das obras do novo palácio para receber Dom Pedro e Dona Leopoldina recém-casados, sendo os enfermos alojados em várias senzalas para tal finalidade adaptada. Como ficava um hospital, e era um hospital dos escravizados bem próximo aí não era mais convento, já o palácio, então o Visconde do Rio Seco achou por bem desabitar o hospital, e então eles foram para senzalas. Somente no Segundo Império foi construído um amplo edifício destinado à assistência hospitalar, quando então foram colocados na entrada principal e no portão da frente vários dísticos, o da entrada de forma oval com datas do vice-reinado, o que levou o padre Serafim Leite a confundir autores e épocas das construções em suas diversas fases e locais.
É um texto do Freitas, do Benedito Freitas, na História de Santa Cruz, volume 1, Era Jesuítica, 1567-1759, Rio de Janeiro, 1985, páginas 153 e 154. Ao lado, vocês podem observar que tem um recorte daquela planta de 1848, planta do povoado de Santa Cruz, e observem que à esquerda, na parte inferior, tem o hospital. E como o próprio Benedito assinalou, era bem amplo. Aonde ficava localizado? Aqui já não é mais ao lado do convento, aqui já é mais ou menos no local do hospital atual, o Hospital Pedro II Municipal. Porque vejam vocês acima, tem aí, ó, Aterrado de Itaguaí. Aterrado de Itaguaí nada mais é do que a Avenida João 23. Então, essa viradinha aqui é a praça, hoje é chamada, antigamente era Praça Saldanha da Gama, agora fica ali onde fica o monumento de anexação, deu um branco aqui agora no nome da praça, mas fica ali entre a Rua Senador Camará, Avenida Padre Guilherme de Caminada e a Avenida João 23. Então aquele largo onde tem um monumento de anexação, que chama-se Praça do Gado, veio a lembrança aqui, Praça do Gado, porque ali havia a reunião do gado que chegava de Minas Gerais para ser distribuído para as invernadas. Então ali pertinho foi construído o hospital já no Império. Escravizados cirurgiões no Hospital dos Jesuítas de Santa Cruz. Lembrando aqui que os cirurgiões eram aqueles profissionais daquela época, que geralmente eram escravos libertos, né, que faziam aplicações de sanguessuga, eram também barbeiros, eram os tiradentes, quer dizer, faziam extrações de dentes, todos eles ocupavam essa função de cirurgião. Não era um cirurgião formado em universidade, claro, né? Aqui tem a capa do livro do professor Júlio Pereira, Trabalho, Folga e Cuidados Terapêuticos. Um livro muito bom, que foi uma publicação feita a partir do texto que ele produziu para a tese de doutorado. O professor Júlio esteve aqui, inclusive, em Santa Cruz, uma ocasião, fez uma palestra. Então escreveu Júlio. Até 1820, os escravos eram os próprios cirurgiões do hospital. Segundo Freitas, aqui o Júlio está citando Benedito Freitas. Por serem mestres na arte de flebotomia, que é a sangria, os enfermeiros também eram escravos e os melhores entre eles eram escolhidos para serem os futuros cirurgiões. O posto de cirurgião deveria ser almejado entre os escravos, pois no limite significaria a fuga dos trabalhos braçais da fazenda e a distinção entre a escravaria, ou seja, o respeito por parte dos seus. O Júlio é Júlio César Pereira, a obra citada, né, que é exatamente essa obra que está aqui ao lado, referindo-se ao texto do historiador santacruzense Benedito Freitas, 1987, página 231. Aqui o Júlio está se referindo ao livro do Benedito, o terceiro volume, não esse que eu apresentei agora, que é o primeiro volume, porque o Júlio, essa tese dele de doutorado, ele tem um capítulo dedicado aos jesuítas, mas ele se dedica mais à parte do hospital durante o Império. Braz da Silva Rangel, o primeiro boticário de Santa Cruz. Isso aqui já é levantado pelo Benedito Freitas. Para o acesso à botica ou farmácia, que os jesuítas denominavam oficina farmacopólia, percorria-se um corredor saindo do convento. Possuía a botica da fazenda de Santa Cruz, o encarregado de aviar as receitas e cuidar dos enfermos com os curativos e administração dos remédios prescritos. Tudo sob direção do irmão farmacêutico, famoso o irmão João Paulo, no Colégio do Rio, com proposta para se restabelecer na praça, tal o seu prestígio como boticário e acertado com a doença. O dedicado servidor Braz da Silva Rangel foi aproveitado acertadamente pelos jesuítas, tornando-se o primeiro boticário e enfermeiro de Santa Cruz. Braz já era conhecido e famoso por entender os males dos escravizados e ser profundo conhecedor da flora e da fauna, e já está habituado na prática do uso das ervas e dos seus efeitos prodigiosos. Assim, novamente o Freitas, Benedito, né? Aí sim, a obra citada, página 154, mas aqui já é o primeiro volume, né?
não o citado pelo Júlio. Mesmo após a expulsão dos jesuítas, Braz da Silva Rangel teve seu trabalho reconhecido pelo governador Gomes Freire, conde de Bobadela, mantendo-o no cargo que já ocupara. Então, quando os jesuítas foram expulsos, ficou aquele vazio e o Braz naturalmente se afastou, porque ele trabalhava para os jesuítas, né? E aí, então, tem um texto aqui, transcrito, mais ou menos adaptado por mim, do Benedito Freitas. Por que sou informado, esse é o o Conde falando, escrevendo, né? Porque sou informado que Braz da Silva Rangel, morador em Santa Cruz na época dos jesuítas, atuou como enfermeiro dos escravos com zelo e experiência. Que ele retorne ao seu serviço no Hospital da Real Fazenda de Santa Cruz, onde atualmente se encontram mais de 50 escravos enfermos, precisando de cuidados. Aí foi no Rio de Janeiro que ele assinou, 9 de janeiro de 1761. Vejam que já tinha um tempo que os jesuítas tinham sido expulsos, né? 2 anos após, a provisão régia de 9 de setembro de 1763 concedia a Braz da Silva Rangel a Sesmaria do Saco do Retiro, junto à foz do Rio Guandu, pelos serviços prestados à Real Fazenda de Santa Cruz. Novamente Freitas, né, o Benedito, página 154 e 155 do primeiro volume. Aqui tem uma gravura do Debré, mostrando um cirurgião negro colocando ventosas. Aquarela Debré, 1826. Observem que esse que está deitado aqui, ele tem essas ventosas. Geralmente eles colocavam as sanguessugas, né, e as ventosas. Tem ali um com as ventosas na cabeça, né, e um encostado bem naquela parte de monumento, aquele de pedra, né. Então, mostrando os trabalhos que se faziam naquela época. O inventário de 1791 da Real Fazenda de Santa Cruz aponta ainda 2 escravos que desempenhavam o ofício de boticário. Seus nomes eram Ângelo Antunes e José Alves. Aqui já é um texto do Júlio Pereira, daquela obra que eu citei anteriormente, né, referindo-se o Júlio Pereira, referindo-se aqui ao Códice 808 do Arquivo Nacional. Então, além do Braz, que não era escravizado, ele apresenta aqui 2 escravizados, que é o Ângelo Antunes e José Alves Pereira. O professor Júlio Pereira transcreve a relação de bens do inventário que pertenciam à botica, com a assinatura do escravizado José Alves, e acrescenta. Porque aí o Júlio faz uma transcrição aqui, bastante extensa, de todos os bens, né? As camas, os objetos, os utensílios que eram usados pelos farmacêuticos, pelos cirurgiões e tudo, né? Aí o Júlio anotando, né? Como se pode notar, através dos utensílios deixados pelos jesuítas, a botica era grande e bem aparelhada. A grande quantidade de potes para remédios nos revela a variedade de remédios que ali havia. Então é o Júlio Pereira, na obra que eu citei já, naquele livro, né? Página 80. Aqui tem um dos potes ou bujões, né, que eles usavam para guardar os medicamentos. Então era um pote de louça, um trabalho bem bonito, né? E eram muitos pela relação do inventário. E quais os medicamentos mais comuns na fazenda de Santa Cruz? O historiador Benedito Freitas menciona que cerca de 600 medicamentos, vejam bem, 600 medicamentos eram preparados nas boticas dos colégios e das residências jesuíticas, obviamente incluindo a fazenda de Santa Cruz. Para uso externo, eles faziam emplastros, óleos, pós e bálsamos, além da água de malva para bochechos em abscessos dentários. Cita também a clássica água de flor, usada como calmante, e acrescenta que até 1860, aí já estamos falando do segundo reinado, né, existiam na cidade mercados e depósitos de sanguessugas, anunciando nos jornais a venda por atacado e arretalho. Quer dizer, isso aqui o Benedito Freitas cita, embora nessa parte referente ao jesuíta, porque realmente não deixa de ser uma curiosidade, né, essa aplicação de sanguessuga, porque realmente era uma coisa que hoje, quem é que teria coragem? Se bem que até hoje dizem que ainda se faz essa aplicação. Então, como é que faz a aplicação? A pele era raspada com uma ferramenta de coleta e eram colocados copos abobadados sobre
os cortes. A sucção criava um vácuo que extraía o sangue. O Irudo medicinalis, a espécie mais comum de sanguessugas medicinal, pode ultrapassar a 18 centímetros de comprimento. Então, quando se fazia essa raspagem, surgiu o sangue. E a sanguessuga entrava ali e começava a chupar o sangue. Né? Olha que coisa, hein? Isso para curar a doença. A triaga ou teriaga consistia em um mitridato, quer dizer, uma mistura, né, de 63 elementos usado no passado como preventivo e remédio contra diversas enfermidades, além de antídoto contra mordeduras de animais venenosos. É o texto atribuído a Andrômaco de Creta, médico de Nero, que manteve-se em uso até o século XVIII, como nós estamos falando aqui exatamente do século XVIII, né? Aqui tem a facsímile da capa do livro do Benedito Freitas, que é a era jesuítica, que ele faz exatamente essa descrição que eu tenho citado sobre a botica e o hospital no período jesuítico. Né? Então Freitas, o Benedito, né, assevera que a botica de Santa Cruz fabricava a triaga Brasília. Esse aqui não é um texto dele, esse de Júlio Pereira. Né? Entretanto, ele está questionando aqui o Benedito, né? Ele não explica com clareza os ingredientes de tal panaceia. O que sabemos sobre as triagas provém de Serafim Leite, que é exatamente o padre historiador da Companhia de Jesus, né? Que transcreveu no segundo tomo da sua História da Companhia de Jesus no Brasil e foi transcrita mais tarde por Lourival Ribeiro em seu trabalho Medicina no Brasil Colonial. A questão é que Freitas não deixa claro a que triaga se refere, pois constantemente ele se refere a uma obra de caráter geral, embora a triaga transcrita por Ribeiro deixe claro, logo na sua folha de rosto, que se trata de uma triaga específica do Colégio Baiano. Júlio Pereira, a obra citada, página 75. Veja que o questionamento do Pereira aqui, do Júlio, em relação ao Benedito, é porque o Benedito não deixa muito claro. E o Benedito, inclusive, quando ele se refere a essa triaga, ele menciona que eram 77 elementos e não aqui 63. Então há uma diferença. E que elementos eram esses? Eu não fiz aqui a transcrição porque são muitos elementos químicos, é uma mistura tremenda de raízes, de folhas, pedaços de rocha, enfim, é uma coisa incrível. Eu acredito que seria muito difícil manter essa triaga. E segundo o Benedito Freitas e outros historiadores também, não era um medicamento simples de se preparar, porque demorava muito. A Botica dos Jesuítas, uma das melhores instituições farmacêuticas. Esse texto é reconhecido por muitos historiadores, porque na época que nós estamos falando aqui, porque os jesuítas chegam no Brasil no século XVI, aqui em Santa Cruz eles chegam em 1589. Aliás, quando eu comecei a pensar em fazer essa apresentação, eu fiquei imaginando o seguinte: quando eles chegam em 1589, ou mesmo antes, quando chega o Cristóvão Monteiro, que se estabelece ali no Curral Falso, teria existido algum tipo de algum local para o tratamento dos enfermos? Hospital provavelmente não tem citação, mas teria existido, porque doentes sempre ocorreram, né, doenças. Podemos entender as boticas dos jesuítas da Fazenda de Santa Cruz tanto como farmácias, lugar onde se guardavam os remédios e afins, como também um conjunto de utensílios de faiança esmaltada usada nas boticas. A faiança é esse tipo de louça aqui bonito. Então, tanto essas louças, esses potes, né, podia ser chamado botica, como a própria farmácia. Obras científicas foram encontradas no inventário da Fazenda de Santa Cruz, feito após a expulsão dos jesuítas em 1759, como, por exemplo, a Polianteia Medicinal e a Ataleia da Vida, de autoria de João Curvo Semedo, ambas de 1720. Na verdade, essas obras tiveram várias publicações. Aqui, ó, a Polianteia Medicinal, Notícias Galênicas e Químicas. Aí tem a dedicação ao Cardeal de Souza, Dom Pedro Antônio de Noronha, por João Curvo Semedo. Quinta vez impressa por seu filho, Inácio Curvo Semedo.
Lisboa Ocidental, 1741. Porque, como eu falei, essa obra, pela importância, ela teve várias impressões. João Curvo Semedo nasceu em 1635 na vila de Monforte, no Alto Alentejo de Portugal. Formou-se em medicina pela Universidade de Coimbra quando tinha 26 anos, acumulando uma série de títulos ao longo de sua carreira. Polieteia medicinal, encontrada no acervo bibliográfico deixado pelos padres jesuítas da Fazenda de Santa Cruz, é considerado o livro terapêutico de maior popularidade da primeira metade do século XVIII, tendo pelo menos 5 edições entre 1697 e 1741. Essa edição que eu acabei de falar para vocês aqui, 1741. O livro de João Curso não era apenas um catálogo de plantas e remédios, pois sua estruturação abrangia também receitas curativas com indicação para uso pelos médicos e nos diversos ambientes da medicina. Segundo Benedito Freitas, no primeiro volume da sua trilogia sobre a história de Santa Cruz, página 149, João Curvo foi o primeiro médico português a empregar a quina em suas indicações específicas, como na cicatrização de feridas e tratamento dos problemas digestivos. E a Farmacopeia Lusitana, que Farmacopeia Lusitana já é uma outra publicação, né, outro livro também citado pelo historiador Benedito Freitas, entre os que foram listados no inventário da Fazenda de Santa Cruz no tempo dos jesuítas. É a Farmacopeia Lusitana, que foi a primeira farmacopeia portuguesa escrita em português. A Farmacopeia Lusitana foi publicada no Real Mosteiro de São Vicente de Fora, depois do religioso ter trocado Santa Cruz de Coimbra pelo Mosteiro de São Vicente de Fora. Inclusive, Benedito Freitas, quando faz a menção a esta farmacopeia, ele se refere que ele teria visitado esse mosteiro, ele estava visitando Portugal, a Europa, né? E conheceu esse mosteiro e esteve lá com contato direto. Então, também era um dos livros. Vejam vocês que nós temos também o lado da medicina oficial, quer dizer, tinha aquela medicina mais popular do Braz e tinha também a medicina oficial que alguns jesuítas, inclusive, desempenhavam. E quais eram as doenças mais comuns? O professor historiador Júlio Pereira, cuja obra tenho citado nesta apresentação, inclui na parte anexa uma série de tabelas referindo-se à mortandade, aqui no caso de Santa Cruz, né? Só que em períodos posteriores aos jesuíticos, já da segunda metade do século XIX. De qualquer forma, ao citar a mortalidade de escravos da Fazenda de Santa Cruz por doenças decorrentes do sistema nervoso, como a apoplexia, congestão cerebral, convulsões, epilepsia, além da mortandade infantil, por mais de 7 dias, tétano e falecimento, por mais de 7 dias não, por mal de 7 dias, que até hoje ainda se fala, né? Os antigos falavam muito desse mal de 7 dias, ou seja, aquele período em que a criança nasce, muitas vezes as pessoas nem aceitavam receber visitas, né? Por esse problema, essa questão. O tétano e falecimento de prematuros, é possível supor que também no período jesuítico tais motivos poderiam ter sido causas da mortandade de Santa Cruz. Então, ainda que o professor Júlio não tenha apresentado uma tabela, né? Não tem nenhuma tabela do período jesuítico, embora ele cite algumas doenças desse período, como cegueira, legiões e tudo mais, é provável que essas doenças elas continuassem existindo, né, recorrentes, anteriores até no período jesuítico. Ambas de séculos do Hospital da Fazenda de Santa Cruz, segundo Júlio César Pereira. O Júlio, como eu falei, ele faz o trabalho dele é a tese de doutorado. E quando o professor, quando o historiador, quando o pesquisador vai fazer uma tese, ele se debruça em uma quantidade significativa de obras de referências. E ao analisar algumas doenças entre os escravizados da Fazenda Jesuítica de Santa Cruz, o professor Júlio Pereira apresenta um quadro com diversos aleijados, coxos, portadores de gota coral, quebrado das costas, mas fica surpreso com o problema da oftalmia, assinalando
Ao examinarmos esse quadro, o que nos salta aos olhos é a quantidade de escravos cegos que a fazenda possuía. E o mais interessante é que a anomalia, quer dizer, no caso da oftalmia, né? Oftalmia, se distribui por todas as faixas etárias de ambos os sexos. Havia na fazenda escravas destinadas ao cuidado de cegos, as chamadas amas de cegos. Obra citada, página 47 e 48. Aqui no caso eu estou citando a obra do Júlio César Pereira. Ele anexou um trabalho, inclusive, também praticamente inédito do xará dele, mas aí é o Júlio Bandeira, né? E o Pedro Lago. Eu, inclusive, tenho esse livro, é um livro muito completo, vamos dizer, é o catálogo raisonné da obra de Debré. E aqui tem a figura de um escravizado cego. No texto que o Júlio escreve sobre esse quadro, ele fica surpreso, né? Porque o Debré, para fazer um desenho de um cego, fica praticamente comprovado que nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro muitos cegos, muitos casos de problema de oftalmia, né? Então, mas o surpreendente é que havia em Santa Cruz uma preocupação específica com o tratamento, com o acompanhamento desses cegos. Então, eu estou encerrando esta apresentação neste domingo, dia 23 de março de 2025, conforme havia me comprometido quando estive na sexta-feira passada fazendo uma visita à clínica da família Dr. Sérgio Arouca, onde inclusive recebi vacinações, fui imunizado contra o tétano, são 10 anos que vale a vacina, e também contra a Covid 2025. Então encerro aqui. Posteriormente estarei fazendo uma apresentação, inclusive aproveitando também o trabalho do Júlio César e também do Benedito Freitas, de outros períodos, porque aqui nós falamos assim um pouquinho, porque tem muita coisa que não foi falada, claro, né? Da saúde, do tratamento dos enfermos de Santa Cruz no período jesuítico. Mas, claro, os jesuítas foram expulsos em 1759, nós temos, inclusive, pegando a cronologia do Benedito Freitas, o período do vice-reinado, nós tivemos aqui, continua o hospital, e também no segundo reinado. Então, posteriormente estarei falando. E também, após essa apresentação, do Hospital Geral Dom Pedro II, quando ele foi criado, as doenças que nós tivemos aqui em Santa Cruz no início do século XX, porque, como eu me referi naquele dia que fiz aquela apresentação lá na Clínica da Família, a história da saúde, a história da enfermaria, a história do tratamento, enfim, dos enfermos em Santa Cruz, ela começa assim, até antes da chegada dos jesuítas, porque os indígenas eles tinham também a sua medicina natural, suas ervas e tudo mais. Mas ele permanece no período dos jesuítas e vem até os dias de hoje. Então nós vamos também estar abordando isso. Um abraço a todos, agradeço a vocês por estar me acompanhando aqui nesse domingo. Uma excelente semana e até uma próxima oportunidade. Aqui é o canal do YouTube História de Santa Cruz, do professor Simvaldo.